Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Brighton e Brentford. Brighton vem como 10º colocado na classificação geral e 13º classificação casa, enquanto o Brentford 12º e 20º na classificação fora, ou seja, o lanterninha jogando fora de casa. Ponto de atenção, o Brentford tem uma média de pontos aqui jogando fora de casa de 0,13, porém o coeficiente de variação um pouco mais alto, né? 2,8 é um coeficiente de variação muito alto. Já o Brighton tem uma média de pontos aqui de 1,63, ou seja, é um time que tem uma tendência mais de empatar do que vencer dentro de casa, porém o coeficiente de variação um pouco mais estável. Outro ponto de atenção é que o Brighton ele marca primeiro apenas em 38% das vezes, enquanto o Brentford marca em 50% das vezes. Então o lay fora é só se tiver muito padrão, porque pode ser que o Brighton tome esse primeiro gol, porém essa tendência de over 1,5 me agrada. São dois times aqui muito parecidos no HT, tanto no over quanto no under, mas no over 1,5 são dois times aqui com bastante incidência. E tem uma possível combinação aqui interessante. O Brighton ele tem marcado muito mais no minuto 31 ao 45 e o Brentford ele tem sofrido bastante gols aqui do 31 ao 45. Então lá para o final do primeiro tempo pode ser, se o histórico prevalecer, que tenha uma incidência de gols e você possa pegar esse over 1,5 um pouco mais cedo. Outro jogo que a gente vai falar, Arsenal e Ipswich. O Arsenal vem em quarto colocado na classificação geral, terceiro jogando dentro de casa, enquanto o Ipswich vem de vice-lanterna. O lay fora pode ser interessante, o Arsenal marca primeiro em 75% das vezes e o Ipswich apenas em 50% das vezes. Média de pontos do Arsenal muito melhor, né? 2,25, enquanto o Ipswich vem aqui muitos empates fora de casa. E o Ipswich tem aprontado contra os times grandes aqui. Então vamos tomar cuidado, mas o lay fora, over HT, dois times aqui com bastante incidência de over HT. E também lay 2-2 e lay 0-1. Para quem trabalha, ó, nenhuma incidência de 0-1 no Ipswich jogando fora de casa e o Arsenal jogando dentro de casa. Então pode ser interessante para a gente explorar esses placares no Correct Score. Outro jogo que a gente fala, Lazio e Atalanta. Lazio vem em quarto colocado, terceiro jogando dentro de casa, enquanto a Atalanta vem primeira na classificação geral e segunda jogando fora de casa. A média de pontos da Atalanta fora de casa é excelente, coeficiente de variação aqui muito bom para quem joga fora de casa, enquanto a Lazio tem aqui uma média de pontos também muito boa e coeficiente de variação baixa. Então match odds vai ser um pouco difícil de explorar nesse jogo, porém o over HT são dois times aqui com mais incidência de over do que under e também over 1,5 pode ser muito interessante. A Lazio tem aqui 100% de incidência de over 1,5 jogando dentro de casa e a Atalanta 89% de incidência de over 1,5 jogando fora de casa. Então pode ser interessante e lembrando que são dois times com média de gols acima de 2,5. Outro jogo que a gente fala, Porto e Boa Vista. Porto vem terceiro colocado na classificação geral, segundo jogando dentro de casa. Vem numa race aqui muito boa, né? 3 vitórias, um empate, apenas uma derrota. Enquanto o Boa Vista vem de nenhuma vitória nos últimos 5 jogos. Então lay fora pode ser interessante. Essa odd está esmagadíssima, né? Para quem gosta de trabalhar em odd baixa, né? Aqui é um prato cheio, mas é um jogo muito difícil. Se você ficar no lay fora e o primeiro tempo terminar 0-0, com certeza você vai ter uma correção contra a sua posição. Então você tem que ter muita exatidão no momento da entrada para tentar pegar 2, 3, 4% de green, e é isso, não tem muito o que explorar, porque Porto já vem com uma odd muito esmagada e o Boa Vista vem com uma odd aqui completamente alta. Então o lay 2-2 e o lay 0-1, se tiver odd para trabalhar, pode ser interessante, se não é só observar. Não adianta ter padrão, ter histórico, mas se não tem odds para trabalhar, vamos ficar de fora desse jogo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, você pode se tornar membro do canal por R$ 1,99 por mês. Isso daí é menos de R$2, né? Clica no botão em Seja Membro e saiba mais. Outro jogo que a gente fala, Napoli e Venezia. Napoli segundo colocado na classificação geral, quarto jogando dentro de casa, marcando primeiro em 63% das vezes, enquanto Venezia só 44% das vezes. Então o lay fora pode ser interessante, o lay 2-2 e o lay 0-1 pode ser interessante. 2-2, cadê aqui? 2-2 tem bastante incidência e o lay 0-1 um pouco menos. Então o 2-2, vendo aqui pelo histórico, tem que ser um jogo muito under no primeiro tempo, que é o que tem acontecido aqui nesses dois times. Se for um jogo sem gols, o lay 2-2 pode ser interessante. Agora, se for um jogo movimentado, vai ficar de fora do lay 2-2, talvez explorar o lay 0-1 com o lay fora se o Napoli tiver melhor, e se não explorar, vamos ficar de fora. Outro jogo que a gente fala, Leicester e Manchester City. O time do Guardiola aqui tá terrível. Será que estão tentando derrubar o Guardiola? Deixa aí nos comentários se você tem alguma informação, algum
ou alguma teoria da conspiração. Vamos lá, Leicester e Manchester City. Leicester vem 18º, Manchester City em 7º na classificação geral e 10º jogando fora de casa. Média de pontos aqui de 1.22, coeficiente de variação alto. Média de pontos do Leicester também, coeficiente de variação alto. Eu não quero explorar muito match odds. Eu venho aqui para tentar explorar o over 1,5. São dois times com bastante incidência de over 1,5. Porém, ponto de atenção que o Leicester é um time muito under no primeiro tempo. E eu quero explorar, assim como a gente explorou no último jogo, eu quero explorar a lei goleada do Manchester City. O Manchester City vem muito mal e fora de casa não vem com uma campanha muito boa. Então, lei goleada Manchester City pode ser uma alternativa para explorar nesse jogo. Outro jogo que a gente fala, Juventus e Fiorentina. Juventus vem aqui marcando primeiro em 56% das vezes, média de gols aqui abaixo de 2,5. Fiorentina também com média de gols abaixo de 2,5, média de pontos fraca, coeficiente de variação aqui relativamente estável. Eu quero explorar o lei goleada da Juventus. Essa odd aqui abaixo de 2 mostra um favoritismo muito mais por conta do peso da camisa da Juventus do que pelo que tem apresentado de futebol. Então, lei goleada pode ser interessante. Se você não sabe o lei goleada, tem método aqui no canal, vídeo explicativo. West Ham e Liverpool, também jogo difícil, porque o West Ham é um time que tem uma média de pontos baixa, porém com coeficiente de variação alto, enquanto o Liverpool vem com uma média de pontos muito boa e coeficiente de variação relativamente baixo. Eu quero explorar, ao invés do lei 2-2, como o painel aqui está recomendando, eu quero tentar explorar mais o lei casa, ou seja, que o Liverpool vença ou empata. Porém, o Liverpool tem sido um time muito difícil para trabalhar em match odds, porque ele tem tomado o primeiro gol, principalmente quando joga dentro de casa, numa incidência muito maior do que é saudável. Fora de casa, o Liverpool é um time um pouco mais estável, tá? Então, além do lei 2-2, que o painel está recomendando, eu particularmente quero tentar trabalhar o lei casa. Mas, se for um jogo under, muito por conta do West Ham, que é um time under no primeiro tempo, o lei 2-2 pode ser muito interessante para trabalhar nesse jogo. Outro jogo que a gente vai falar, Milan e Roma, clássico do campeonato italiano. Milan vem 8º na classificação geral, 7º em casa. Roma 10º e 19º fora de casa. Roma vem terrível fora de casa. Média de pontos aqui de 0,50. Coeficiente de variação 1 é um coeficiente alto, porém o Milan vem aqui muito mais próximo de empates do que de vitórias, né? O média de pontos de 1,88. Dois times aqui com média de gols abaixo de 2,5. Talvez seja interessante o lei goleada, muito por conta de que Roma é um time under, e também o lei fora. Se o Milan começar a jogar melhor, ele tem uma incidência de marcar primeiro muito melhor do que a Roma. Outro jogo que a gente vai falar do campeonato italiano, Bolonha e Hellas Verona. Bolonha vem 7º colocado na classificação geral e marcando primeiro em 86% das vezes. Isso já começa a ser um pouco mais interessante. Então, lei fora, ou seja, lei Verona, vitória ou empate do Bolonha pode ser interessante. O lei 2-2, já nesse caso, é um pouco mais interessante, não tem incidência de lei 2-2 e também não tem incidência de 0-1. Então, lei 2-2 e lei 0-1 pode ser interessante da gente trabalhar. Agora, toma cuidado, porque o Bolonha é um time muito under no primeiro tempo. Pro lei 2-2 é ótimo, pro lei 0-1 não é tão bom. Se acaba 0-0, se você seguir o nosso método, você vai fechar mais com head controlado, 5% de head, e é isso. E lembrar também de olhar as odds, né? Se a odd estiver muito acima de 20, 26, de 30, já é difícil você trabalhar no lei 0-1, e faz parte do método, né? Outro jogo que a gente fala, Manchester United e Newcastle. Manchester United 14º classificação geral, 12º na classificação casa, vem aqui numa race terrível, né? Mudou de técnico, parece que tinha dado um ânimo, mas o Manchester United aqui tá fraco, né? 4 derrotas e 1 vitória. Já o Newcastle vem um pouco melhor, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Então tem uma incidência aqui de under no primeiro tempo, dois times aqui bem under no primeiro tempo, porém tem uma incidência de over 1,5, porque são dois times aqui que marcam muito e tomam muitos gols no segundo tempo. Para quem acompanhou esse jogo do Manchester United e Wolves, terminou 0-0 o primeiro tempo. Segundo tempo, 2-0 Wolves, então assim, para quem estava no over, parabéns, porque foi uma entrada bastante interessante. Outro jogo que a gente vai falar, e é o último que a gente vai falar aqui, última rodada do ano, Famalicão e Santa Clara. Famalicão 9º colocado, 14º jogando dentro de casa, enquanto o Santa Clara vem 5º colocado e 5º jogando fora de casa. Nesse caso, o favorito é o Santa Clara. Eu vou explorar esse lei goleada favorito. Santa Clara é um time under, o Famalicão é um time under,
Normalmente esses placares aqui de goleadas é muito mais por conta de que o Famalicão tem um saldo de gols negativo, tem uma média de pontos baixo, coeficiente de variação aqui relativamente baixo para um time que joga dentro de casa. Então o Famalicão não costuma marcar muitas goleadas, e nem o Santa Clara, que também tem saldo de gols negativo. Então são dois times que tomam muitos gols e não fazem muitos gols. E também no primeiro tempo tem uma grande incidência de under. Então pode ser interessante a gente explorar esse lei goleada e também o lei 2-2, né? Você vê aqui não tem nenhuma incidência de lei 2-2, tanto no caso do Famalicão jogando dentro de casa, quanto o Santa Clara jogando fora de casa. São dois times normalmente under. Coeficiente de variação aqui abaixo de 0,80, média de gols do Famalicão abaixo de 2 e do Santa Clara abaixo de 2,5. Então vamos tentar explorar aí o nosso planejamento desse última rodada do ano e espero que você possa aproveitar, porque ano que vem tem muito mais. E se você quer conhecer um pouco mais as ferramentas que a gente usa, no nosso painel a gente engloba as 13 principais ligas do mundo, onde você pode ordenar por classificação casa, classificação fora, por média de pontos, por coeficiente de variação. Você pode filtrar uma liga em específica para você trabalhar. Caso você queira trabalhar na Bundesliga, você seleciona a liga e aí você já seleciona o jogo que você quer trabalhar. Caso você queira trabalhar por algum filtro específico, quero trabalhar o lei fora, você seleciona o lei fora e aí você já vai ter todas as partidas recomendadas para você trabalhar. Over goals, você seleciona a tendência de over goals e já vai te dar todas as históricos aqui das partidas. Se você quer trabalhar lei goleada ou filtrar por cantos, o nosso painel também já faz isso tudo para você e aí vai te fazer uma análise pré-live muito mais rápida para você tomar sua melhor decisão. Se você quer saber mais desse painel, primeiro comentário fixado aqui no vídeo, você consegue acessar o nosso grupo que vai mexer nesse painel e outras ferramentas que a gente usa. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Forte abraço, até a próxima.